teu coração, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por esse dia. Deus, hoje é o domingo de Páscoa, celebrado em quase todos os lugares do mundo, papai. O dia onde o Cordeiro Pascual era sacrificado e ali vinha a redenção, mas aí depois veio o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Não somente um cordeiro que foi ali no Egito sacrificado, que libertou um povo, mas veio um cordeiro poderoso para libertar o mundo. Veio aonde o sacrifício era perfeito e eterno. E muitas das vezes nós não desfrutamos, Senhor, do teu sacrifício na cruz. Por isso eu te peço, Deus, nesse domingo de Páscoa, onde uma cruz está vazia, um túmulo está vazio, porque um trono está ocupado. Ajuda-nos a entender o teu poder, a tua grandeza, Senhor, para que possamos, Deus, viver de acordo com o que o Senhor deseja, para que possamos expandir o teu reino, Senhor, para que possamos levar a esperança, a salvação àqueles que ainda não te conhecem, papai. Deus, eu peço que nessa manhã, nesse dia, o Senhor possa falar claramente, poderosamente aos nossos corações, papai, através da tua palavra, Senhor. Que barreiras, que preconceitos, que medos, que dúvidas, que prisões caiam por terra, Senhor. Que sejamos livres, que sejamos por inteiros teus, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, papai, no nome de Jesus. Nos abençoe muito, para a honra e glória do teu santo nome, papai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Convido você a abrir a última página da sua Bíblia, literalmente, ó. A minha última página. Apocalipse capítulo 22. Amém? Livro de Apocalipse capítulo 22, verso 14 e 15. Amém? Todos encontraram? Aí, talvez você possa pensar, pastor, na minha última página da Bíblia. Lógico, a página de estudo, talvez sua Bíblia de estudo não vai ser a última página, mas é a página do último livro da Bíblia, tá? É últimas palavras reveladas a João. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, que têm direito à árvore da vida e entram na cidade pelos portões. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Eu vou estar lendo numa outra versão, na corrigida, que fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? É hoje o dia de Páscoa, hoje é o dia de ceia, calhou de ser junto, e onde nós vamos celebrar e onde nós vamos discorrer um pouco sobre esse sacrifício de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra e eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu e a minha esposa, a pastora, ela sempre foi uma pessoa que procurou sempre, né? Acho que se mentiu era quando era criança, né? Ela sempre gostou de andar em cima da verdade. E ela tem pavor à mentira. Por quê? Porque ela fala que mentira é um pecado mais simples de todos. Por quê? Porque de repente, para se cometer o adultério, você precisa de uma segunda pessoa. Para você roubar, você precisa de alguém para ser roubado. Mas para mentir, você mente sozinho. Você não precisa de nada. Precisa de uma cara de pau para poder mentir. Entende? Só que aqui Deus deixa bem claro que ficarão de fora todos esses cães, feiticeiros, que prostituem, homicidas, idólatras e aquele que ama e comete a mentira. Por quê? Porque é um caso de amor, a mentira vicia, né? Então é algo muito sério, não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque o próprio Jesus falou lá no capítulo 8 de João que quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então é algo muito sério, né? Então, se Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira, nós precisamos escolher uma filiação para nós assumirmos. Não, eu escolho ser filho do pai da verdade, do Deus da verdade, do que ser filho do pai da mentira. Amém?
Hoje é celebrado Páscoa, né? Eu não sei se você percebeu, ontem eu pedi para a pastora tirar foto. Ontem era lua cheia, não sei quem viu. Todos viram? Né? Estava um dia bonito, de manhã estava ventando, parecia que ia dar um taifu, ia levar tudo embora, mas chegou à tarde, foi ficando ameno, ficou uma noite bonita, né? E a Páscoa é um feriado móvel. Eu não sei se você já percebeu, não tem uma data fixa igual Dia das Crianças, igual Natal. Ela é uma data, é um feriado que se move. Por quê? Porque tem justamente a ver com a lua, né? A data da Páscoa tem a ver e é fixada de acordo com a lua, que geralmente a lua cheia vem na quinzena no mês, no meio do mês, né? E nesse ano foi dia 16 de abril, tá? Então a Páscoa, ela é baseada em cima da primeira lua cheia, depois que se inicia a primavera, tá? Então a primavera se iniciou agora, se não me engano, no final de março. A primeira lua cheia que teve depois de março foi agora em abril, que foi dia 16. Os judeus, a Páscoa judaica se comemora no dia que se dá a lua cheia. A Páscoa cristã se comemora no primeiro domingo após a lua cheia. E coincidiu esse fim de semana de ser tudo junto, né? Então, quando você sabe que é a primavera, aula de astronomia. Aleluia. É quando você começa o equinócio da primavera. O que é isso? Equinócio iguais, nócio, noites, dias e noites iguais. Então, não sei se você já percebeu, quando chega inverno, as noites são mais longas, né? É meio triste, né, essa bichinha, parece que nunca acaba. Você entra, é horrível quando você está de Aquim, né? Ou quando você entra de Raiabã, você entra de noite, está tudo escuro, você sai tudo escuro, parece que você não vê sol, não toma vitamina D. Então, o equinócio da primavera, no Brasil é equinócio de outono, né? É o oposto. Então, é onde os dias e as noites são iguais, é onde se inicia a primavera, e a partir da primeira lua cheia, é comemorada a Páscoa. Fora isso, separa as estações, o solstício de sol, é onde o dia é mais longo no ano, e o oposto disso é o solstício de inverno, onde a noite é mais longa. Assim se separam as estações, né? Então, a Páscoa se baseia nisso. E a Páscoa foi instituída no livro de Êxodo. Depois, se você quiser abrir o livro de Êxodo, no capítulo 12, para a gente poder acompanhar, ela representa algo, e Deus estabeleceu ela, através do profeta Moisés, como uma festa perpétua, né? Os judeus celebram muito, né? Se comemora a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, onde por uma semana Deus pediu para o seu povo morar em cabanas. Para quê? Para relembrar o tempo que eles peregrinavam e moravam em tendas, para relembrar onde Deus levou e cuidou, onde andou. Então, isso faz com que nós reflitamos de onde Deus nos tirou muitas das vezes. Porque é fácil a gente, né? Comia ovo frito, depois está comendo um presuntinho, começa a comer um salame, começa a comer algo mais chique e esquecer de onde nós viemos. E Deus tem essas festas, algumas são estabelecidas eternamente, outras não, né? Outras se comemoram, e às vezes na nossa cultura não temos o costume de celebrar festas, e é tão gostoso. Eu sempre incentivo as pessoas na igreja: olha, comemora, nem que seja comer uma comida diferente, vai em um lugar diferente, olha, conquistou algo, celebra, comemora, porque isso nos ajuda a caminharmos, isso ajuda a sermos perseverantes, a não desistirmos, né? Então comemora, seu filho tirou uma boa nota, comemora se ele conseguiu entrar, comemora se você, de repente, você recebeu um aumento na fábrica, comemore, celebre a vida. Ah, pastor, não tem motivo. Tem sim, só de você acordar e respirar, você está vivendo. Nós temos motivos de sobra para comemorarmos e celebrarmos. E a Páscoa vem do hebraico pechá, que significa passar por cima, né? Você talvez já ouviu sobre a Páscoa, já leu um pouco sobre a Páscoa, e representa justamente isso, onde o anjo da morte, onde a última praga ali que ia ser derramada sobre o Egito, significava que o anjo da morte ia passar e ia ceifar a vida de todo primogênito. Mas para Israel, Deus tinha avisado, tinha falado para sacrificar o cordeiro pascual, pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta, porque aonde o anjo passasse e visse aquela marca de sangue, passaria por cima e não ceifaria a vida de nenhum primogênito. Deus, ele sempre avisa antes, amém? Deus sempre, ele provê. A gente vê a provisão aqui na última praga ali derramada sobre o Egito, Deus provendo, através do sacrifício do cordeiro. A gente vai ver isso representado também, sendo tipificado em Abraão,
né? Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, estão subindo os dois, Isaque fala, pai, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, a gente tem o machado e o sacrifício. Deus proverá, meu filho. A gente fala muito sobre o pai da fé, mas eu preguei uma vez sobre o filho da fé. Não é só ser o pai da fé, você tem que ser o filho, né? Você está lá, seu pai fala, não, Deus proverá, você escuta seu pai falando para os seus serviçais, não, a gente vai, iremos e voltaremos. Aí ele não vê sacrifício, não vê cordeiro nenhum, aí ele vê o pai dele deitando ele sobre o altar, colocando a lenha, pegando o cutelo, é o filho da fé. E aí você vê que Deus manda Abraão parar, e quando eles vêm, Deus proveu o sacrifício. Tinha um carneiro ali onde eles puderam oferecer. Aí depois você vai ver a promessa do Messias, onde veio o cordeiro. É aí que faz toda a diferença. Quando nós cantamos a morte venceste, o véu rompeste, não foi somente um cordeiro, não foi somente um sacrifício, foi o cordeiro. Foi o sacrifício, por quê? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro só pôde livrar o povo de Israel. Não livrou os abastados, não livrou os poderosos, livrou aqueles que creram. Agora, hoje em dia, depois que Cristo veio, esse sacrifício ficou mais amplo, ficou mais abrangente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então, como sempre falamos, o mundo inteiro potencialmente é salvo, amém? Então, quando a gente olha uma pessoa que fala, não, esse não tem jeito, aí eu tenho que lembrar do sacrifício de Jesus, eu tenho que lembrar da palavra de Deus, e potencialmente ele é salvo, porque Deus conseguiu morrer por ele e alcançar ele. Nisso eu descanso, nisso eu confio em Deus, porque eu sei que vai além das circunstâncias, vai além das dificuldades das pessoas, é mais abrangente. Paulo fala que Cristo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele é o Cordeiro Pascual. Hebreus vai falar no capítulo 9, que ele é o sacrifício perpétuo, não precisa mais. Antigamente sacrificava com sangue de cordeiros, cabritos, não foi com ouro ou prata, foi pelo precioso sangue do cordeiro. Quando nós oramos pedindo a cobertura do sangue, tem a ver com a Páscoa. Quando nós oramos pedindo a cobertura do cordeiro, tem a ver com a vida eterna. E hoje a palavra de Páscoa é vida e morte. Geralmente a gente fala morte e vida, né? Mas a vida precede a morte. Amém? Meu pai sempre falava quando era pequeno, para morrer, basta uma coisa, está vivo. Você pode morrer, e a morte, distância entre a vida e a morte, pode ser um tracinho, pode ser anos, pode ser uma coisa simples. Esse é o tempo, a nossa vida é o nosso nascimento até a nossa morte. Por isso vale a pena viver bem. Por isso vale a pena viver bem e ser feliz em Deus. Por isso vale a pena a gente se relacionar bem, como eu preguei semana passada. Que adianta, você vive 80 anos. Por causa do pecado, foi se diminuindo o tempo de vida do homem. E a gente vive, de repente, 40 desses anos amargurados. Imagina se fosse ver no tempo de Adão. 900 e poucos anos. Não vou com a cara de fulano, não se acerta. Passar 800 anos, irmãos, sem ser feliz, sem ter liberdade de ir e vir, sem poder dar um sorriso. Eu não vou, imagina, eu não vou nesse aniversário porque fulano vai estar lá. Aí passar 800 aniversários sem ir. Ter com a família, não vou porque aquele primo que eu não vou com a cara está lá. Aprenda a viver bem. Nós fomos chamados para viver, fomos chamados para ser livre, como eu já falei, ser livre é ter uma credencial, que nenhuma porta te para. Ela só não falha, ela só não funciona quando tem orgulho, e quando tem inveja, quando tem mágoa, quando tem isso aí, você coloca o crachá lá, não abre mesmo. Não adianta a gente enganar, hoje nós vamos celebrar a ceia, não adianta a gente se enganar, ficar tentando fazer ilusões na nossa cabeça, não, aqui, Jesus deixa claro, vão ficar fora os prostitutos, os homicidas, idólatras, não é o pastor, é a palavra de Deus. Imagina naquela situação, Deus prometendo que ia livrar o povo. Moisés chega com Arão e fala, olha, nosso Deus ouviu as nossas orações, ele apareceu para mim na sarça ardente, e ele falou que vai nos livrar. O povo, Aí começa a acontecer o que acontece, dobra o trabalho, irmãos.
O povo já fica assim com Moisés e Arão, os caras já querem apedrejar. Aí vai, passa 1, 2, 3, 4, 5, mas Deus é fiel no que prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem tantas situações que acontecem na nossa vida, se eu for preocupar, né? Aumenta isso, aumenta aquilo, vai ali, é circunstância no Brasil, é circunstância aqui. Eu só tenho que descansar e confiar em Deus. A palavra que eu recebi aqui, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque foi Ele quem chamou. É Ele quem faz. Não adianta a gente querer lutar na nossa força, a gente vai se cansar e vai se frustrar. O Evangelho não é pesado. Se alguma coisa está pesado, nós temos que chegar a Cristo dia após dia e tomar dele o fardo que é leve. Não pode ser pesado vir à igreja, não pode ser pesado adorar a Deus, não pode ser pesado fazer a obra de Deus, porque é leve. Se está pesado, alguma coisa tem carne no meio. E não é carne de comer igual churrasco ali, ontem bem feito, né? Você quer comer uma carne, alcatra, fraldinha, espetada milimetricamente ali, temperada, macia. Não é dessa carne, é da carne do pecado. Nós temos que aprender a se desprender dessas coisas. Páscoa tem a ver com vida e morte, você crê nisso? Presta atenção, numa mesma noite, onde foi instituída a Páscoa, foi morte para os egípcios e vida para Israel. Como assim, pastor? Hoje é a mesma coisa. É vida para quem crê e morte para quem não crê. Jesus falou isso várias vezes. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem. E a Páscoa é tão família. Aprenda uma coisa, o Evangelho é inclusão. Você vai ver no versículo 3 ou 4, olha, chama, se a sua família é pequena, você vai celebrar ali, sacrificar o cordeiro para comer, sua família é pequena, chama o vizinho. É inclusão ao Evangelho. Cristo é inclusão, a Páscoa é inclusão. Se a sua família é pequena, chama lá e coloca para dentro da casa. Coloca para debaixo da proteção do sangue do cordeiro. É do diabo. Más conversações, porque afasta as pessoas. É do inferno as inimizades. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai, para nos restaurar. Nós temos que morrer com o nosso ego, com o nosso orgulho, para que relacionamentos sejam restaurados. É um absurdo nós conhecemos a Deus e não colocarmos isso em prática. Não tem problema nenhum quando nós estamos do lado de fora, quando nós não conhecemos. Mas quando nós conhecemos, é nosso dever como cristão criar pontes. Ah, pastor, eu não vou falar, pedir perdão, por quê? Você está perdendo oportunidade, porque quando você pede perdão, você está plantando uma semente. Quando você está pedindo perdão, você está arrancando uma raiz do seu coração. Qual? De amargura. Você pode escolher viver em cima da sua razão, ou você pode escolher viver em cima da palavra. Santifica-os na verdade, a tua verdade, a palavra. É nós quem escolhemos. Por isso que o Evangelho tem a ver com vida e morte. A gente vai falar aqui, muitos estão dormindo. Por quê? Porque celebram a ceia, o problema não está em não tomar. Se você ler a Bíblia e entender que o problema não está em tomar, mas mal faz quando tomamos indignamente. O que é tomar indignamente? É quando você está mal, é quando você sabe que tem que perdoar e não perdoa, é quando você sabe que tem que pedir desculpa, perdão e não pede, é quando você sabe que tem que se acertar e não se acerta. Sabe o que acontece? Você fica cauterizado, você fica insensível às dificuldades, sensível às circunstâncias. De repente você vê uma pessoa lá, passando uma dificuldade, carecendo de ajuda, mas está insensível, porque o sacrifício do cordeiro tanto faz, porque o sangue de Cristo tanto faz. Não é uma coisa banal, é algo que é sério, é algo que dá vida ou dá morte. Aqueles homens no Egito, Israel, só pôde crer na palavra de Moisés. Eles poderiam escolher, isso deve ser conversa fiada, anjo da morte, nunca vi anjo. Isso pode ser conversa fiada. Mas eu creio que, a gente vê na Bíblia, que todo pai pegou o filho, vem cá filho. Mas ele não quer, pastor. Pai, é a tua responsabilidade fazer com que teu filho venha cultuar a Deus.
Pai, a tua responsabilidade é ensinar os caminhos. Quem convive mais com os teus filhos, sou eu ou você? Hã? Ele vai ver a experiência e vai se inspirar em quem? Mas em mim ou você? Essa conta não cai na minha conta, não. A minha parte eu faço. Eu amo. O que depender de mim, as crianças vão ter um bom relacionamento com o pastor, vão saber que o pastor é um homem que ama, que ajuda, que investe, que presenteia, que abençoa. Mas o que eles veem em você? Na igreja falando como amor, né? Como cordeirinho, né? Ai, amor, pega, pega. Caiu, não, dá de jogo, meu amor, eu pego. Aí em casa vem falando igual um ogro. Onde está Cristo nisso? Aonde estamos valorizando o sacrifício do Cordeiro? Vida e morte. Tudo isso tem a ver com o sangue de Cristo. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Eu tenho certeza que se tivesse algum israelitazinho, rebeldezinho, o pai ia pegar, amarrar, trazer e falar, senta aqui, porque vai passar onde? Eu não acredito. Você quer morrer? Então vai. Mas nenhum fez isso. É incumbência nossa. É responsabilidade nossa. Filhos não são maldição. Filhos são herança. Eles são flechas. Eles foram chamados para ser, sabe o que é ser flecha? É ser nossa extensão. Ir aonde a gente não pode alcançar. Ir lá onde eu não consigo. Poxa, eu consegui estudar até aqui, mas meu filho vai alcançar mais. Meu filho vai. Eu consegui falar até isso, mas meu filho vai lá. Foi para isso. Isso são os filhos. Ah, pastor, mas talvez meu filho dá problema. Talvez ele não nasceu debaixo de uma estrutura familiar igual Deus sonha. Talvez foi fruto de uma decisão errada na juventude, na mocidade, onde gerou, aleluia. Tem que ter emoção, senão não tem graça, né? Toda Santa Ceia eu derrubo alguma coisa. É nossa responsabilidade. Eu fui pai aos 18 anos. Meu filho nasceu, no outro dia eu completei 18 anos. Uma qualidade eu tinha, eu era trabalhador esforçado. Trabalho desde os 11 anos. Não tem tempo ruim. Meu pai sempre ensinou, obrigado, diaconisa. Meu pai sempre ensinou, a vida é dura para quem é mole. E é um fato. Nunca teve trabalho difícil. Teve trabalho que eu não gostei. Mas difícil não. Nós temos essa incumbência, amém? Vida e morte. Deus quer que eu e você lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus quer que eu e você lavemos as vestes dos nossos filhos no sangue do Cordeiro. Deus quer que eu e você lavemos as nossas vestes, a tua e do teu cônjuge, no sangue do Cordeiro. Deus quer que eu e você lavemos as vestes dos nossos vizinhos no sangue do Cordeiro. Era isso que estava em Êxodo. Mas hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente só faz quando a gente pode receber algo em troca. É um pouco da cultura do Japão, né? Você dá algo, ele recebe algo em troca. Sabe o que a Bíblia fala? Quando você fizer, faz por alguém que não tem o que oferecer. Você vai receber um galardão, uau, imensurável no céu. Porque é certeza que você está fazendo por amor, não tem interesse nenhum. Às vezes a gente pega e fala, não, mas eu vou fazer se o meu filho é assim. Eu vou fazer se o meu marido é assim. Essa não é a essência de Cristo. Cristo amou o homem, nós ainda somos pecadores. Eu vou ser ruim, não merece. Não, com o mesmo amor que Cristo lavou os pés de Tiago, de João, de Pedro, lavou com o mesmo amor o de Judas. Porque a essência dele era essa. A essência de Cristo é isso. Mas muitas pessoas se corrompem porque, eu não vou fazer isso porque fulano é mau, não vou com a cara dele. E a essência de Cristo nas nossas vidas. Nós somos chamados para gerar vida. Eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu fui comprado não com ouro, com prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Que cobre, é poderoso para cobrir toda inveja, toda mágoa, toda dissensão, toda bajulação. E vem com a essência. Cristo estava naquela cruz e falou, Pai, perdoa-lhes. Era a essência de Deus.
Estevão estava sendo apedrejado e falou: Pai, não imputa esse pecado a eles. Essa é a essência de um cristão. Isso é Páscoa, isso é vida e morte, através do sangue do Cordeiro. E às vezes a gente fica de mimimi, e a gente esquece de viver o Evangelho. Sai desse mundinho seu, onde ninguém te dá atenção, onde todo mundo é mau. Ouvi uma frase essa semana: quando todos seus navios começam a afundar, para de culpar o oceano. O problema talvez não esteja no mar, talvez esteja no barco, quem está dentro do barco. Para de culpar, assuma a responsabilidade. Era a responsabilidade daqueles pais colocarem os seus filhos, a sua família para dentro de casa. A responsabilidade de livrar da morte era de Deus. A responsabilidade de oferecer o sacrifício era de Deus. Deus, Ele prova, Ele proveu e sempre vai continuar provendo sobre as nossas vidas. A Páscoa representa uma mudança de vida. Como a gente cantou, alfa e ômega, o início e o fim. Era o fim de 430 anos de escravidão. Os judeus eles são bem simbólicos, eles comem ervas amargas para simbolizar e sentir a amargura da escravidão no Egito, né? A gente não tem tantas essas coisas, mas para eles cada coisa tem uma simbologia, né? Diz que até tiram fermento dos mercados na semana de Páscoa, não tem perigo de ninguém comprar e fazer pão com fermento, né? Porque o pão sem fermento representa que ele não cresceu. Por quê? Porque eles saíram apressados do Egito. Então tem toda uma simbologia, e é interessante isso. Só que eu e você não precisamos disso. Nós temos a simplicidade do Evangelho, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que recebe a Cristo foi lhe dado o poder de se tornar filho dele. Ele perdoa os nossos pecados, ele cura, ele deu dons aos homens, ele vem instituir, estabelecer um reino e conta comigo, com você. É essa simplicidade. Deus deu dom aos homens para quê? Para a gente se embelezar. Eu sou pastor. Eu tenho o dom de cura. Vou curar. Não, é para edificar um corpo. Um corpo que é composto de pessoas. Pessoas que amamos, pessoas que não amamos tanto. Quando eu não faço parte disso, é como se eu estivesse amputando. Você pega um machado e pá, pega uma faca e corta. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para incluir. Nós somos chamados para manifestar os dons. Para quê? Para que todos cheguem à estatura e pleno conhecimento de Cristo. Isso é Evangelho. Isso é Cristo. Cristo, então, a Páscoa representava essa divisão do tempo. Estavam saindo de 430 anos de escravidão, caminhando para uma terra prometida. Cristo veio e dividiu também não só o tempo, mas Ele dividiu da morte eterna, onde todo mundo estava destinado à morte eterna, aonde Ele foi preparar um lugar para mim, para você, para todos aqueles que creem. A gente tem um local na eternidade, preparado por Cristo. Essa é a nossa terra prometida hoje. Talvez o nosso deserto seja nessa terra, seja esse mundo, seja a nossa vida. Mas nós temos que andar debaixo, como o povo andava no deserto. A nuvem se movia, não se move, não se move. É engraçado, as pessoas, quem anda bastante perto comigo entende, mas quem não vê, às vezes fala: por que o pastor não está parado? Porque a nuvem não está andando, irmão. Por que o pastor está celebrando? Porque tem vitória. Por que o pastor está caminhando, está correndo? Porque a nuvem está andando. Tem coisas que não se explicam fisicamente. As estações a gente consegue explicar, a lua cheia, mas tem coisas que são espirituais. E o homem espiritual não discerne. Se a gente não está conseguindo discernir, você tem que procurar. O homem carnal não discerne. Obrigado, minha esposa. O homem carnal não discerne. Só o espiritual. Se tem coisas que a gente não está discernindo, a gente está faltando alguma coisa mudar aí. Está faltando mais espírito do que carne. Pastor, ser radical, não. O que semeia no espírito colherá a vida. Mas o que semeia na carne colherá a morte. É simples assim o Evangelho. A Páscoa é muito mais que um doce de chocolate. A Páscoa representa vida e morte. Na mesma noite onde vidas foram ceifadas, porque representava o mundo, representava Satanás, vidas foram poupadas.
Isso que representa. Hebreus vai falar que o sacrifício de Cristo é perfeito. Hebreus 9 diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando se chorou lá e João viu que não tinha ninguém digno de abrir, ele ficou apavorado, começou a chorar, falou: opa, calma, eis o Cordeiro que é digno de abrir o livro, porque ele venceu. É por isso que a cruz está vazia, porque ele vive, ele reina, e é isso que representa. Não precisa-se mais oferecer um sacrifício, não é mais um bode, não é mais um carneiro, mas é o precioso sangue de Cristo. O sacrifício era por família, e era para a salvação das mesmas. Hoje o sacrifício é único, é Jesus, e é para todos, para gregos, judeus, gentios, para todos, para todas as pessoas que amamos, para todas as pessoas que nós não amamos. Cristo morreu por todos eles. Você crê nisso? Você consegue derramar uma pitadinha de amor e falar um amém por isso? É simples assim. Pastor, por que é preciso a gente entender isso? Porque quando eu entendo isso, eu deixo as amarguras de lado, as mágoas de lado, e eu entendo que Cristo morreu por ele também. Não é gostoso quando você está perto de alguém querido e você quer que ele desfrute de algo? Não é gostoso? Não é gostoso quando alguém querido está desfrutando de algo que quer te incluir? O sacrifício do Cordeiro foi para isso também. Para todos. Para todos. Talvez você já foi um dia, eu e você, o não queridos de alguém. A moeda tem dois lados, irmãos. Não adianta estar por cima hoje, não. A moeda pode virar. Amém? Então foi necessário o sacrifício de um cordeiro por família, por um povo, por uma nação. Mas o sacrifício de Cristo foi mais abrangente, foi para todo o mundo. Para todo o mundo. Então, nós não podemos ter dó do cordeiro. Nós não precisamos chorar. Igual muitas das vezes, quando eu era pequeno na igreja católica, estava lá Cristo, né, e você colocava dinheiro lá naquela imagem toda. Jesus, quando estava carregando a cruz, depois de ter sido dilacerado, chicoteado, ele falou: não chorais por mim, chorai por vossos filhos, Jerusalém. Nós não fomos chamados para ter dó do cordeiro, porque a morte não limitou. Ele venceu a morte. Ele está sentado e hoje reina. A morte de Cristo representa a nossa vida. A vida eterna. Não somente a vida nessa terra, mas uma vida que está por vir. Então nós não podemos ter dó, tadinho de Cristo. Não. Cristo não precisa das nossas lamuriações, das nossas misericórdias. Cristo precisa que nós creiamos nele. Só isso. Aquele povo creu na palavra proferida por Deus através de Moisés e Arão. Nós precisamos crer nessa palavra, escrita muitas vezes por homens que derramaram sangue para que ela chegasse até mim e você. Porque isso pode gerar vida ou morte. Não é isso que Deus fala? É nós que escolhemos, irmãos. Para de ser sorte. Não vai ter uma outra vida, não. Vai ser essa vida. O homem, cabe morrer uma vez só. Vindo depois o juízo. É nessa vida que nós escolhemos. É nessa vida. Cristo precisa entrar nela, se ela não entrou ainda. Cristo precisa se manifestar nela, se ele não manifestou por completo. Por quê? Porque eles tinham que comer o cordeiro inteiro, não podia sobrar nada. Hoje a gente só quer partes de Cristo, né? Isso aqui é legal. Sou abençoado. Fala para o seu irmão que você é abençoado. Ele vai prover. Que legal. Tem que perdoar. A gente deixa pedacinho. Não é igual quando a gente não gosta de comida. Eu não sei como é que é você. Eu já vou direto no que eu gosto primeiro. Eu vou aproveitar, vai que acontece alguma coisa no desfrute, eu já começo desfrutando o que eu gosto. E pá. E eu, pastor, é engraçado, às vezes ela faz torrada lá no café da manhã, aí veio com margarina e veio com a geleia. Tem vezes que eu estou com vontade de comer margarina, eu como salgado. Uma vez que eu quero comer o doce, ela faz ser engraçado, porque eu não fico preso numa torrada. Eu que decido, eu que escolho, a torrada é minha. E a gente que vai. Só que, espiritualmente falando, e ministerialmente falando, a gente vai deixando de lado, sabe? Aquele que não gosta de gordura já corta picanha, né? Segundo uns, melhor parte da picanha, não sei. Né? Corta a picanha e vai deixando do lado.
e vai deixando assim, a gente vai separando. É o cordeiro inteiro. Você pode falar um amém por isso? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém. Ele é o início e o fim. Amém. Não adianta a gente querer, você pode até Deus entrar na metade da sua vida, mas Ele tem que ser o início e o fim dela. Ele precisa entrar nas nossas vidas. Então, a vida e a morte tem a ver com o futuro, tem a ver com a nossa eternidade. Ah, pastor, como assim? A própria Bíblia fala isso, Apocalipse. Apocalipse 22, 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Era o que os israelitas fizeram, guardaram a palavra de Deus. Eu e você devemos guardar a palavra de Deus. Nós acreditamos em muitas coisas ou não, tem coisas que são reais, e quando se trata das coisas espirituais, elas são mais reais do que você possa imaginar. Não é conversa de pastor que há uma batalha espiritual, não há conversa de pastor que existem principados e potestades. Esses dias Deus me deu assim para desenhar como que se representa potestades do ar. Vai numa churrascaria aí de almoça, você sai de lá chamuscado. Vai no restaurante onde se tem fumantes e não fumantes, a maioria hoje está proibindo de fumar. Por mais que você não seja um fumante, você sai com cheiro de cigarro do restaurante, é ou não é? Porque está no ar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que discernir espiritualmente e falar, opa, que ambiente é esse? Eu tenho que sair desse ambiente. Tem ambientes que não concernem com o ambiente de Deus, irmãos. O clima está ali, o ambiente está ali, e nós somos influenciados por isso. Várias pessoas que vêm de fora ministrando no Japão, quando tem conferências, falam, aqui o negócio é um pouco tenso. Porque é uma batalha espiritual grande aqui. Por quê? Porque daqui vai ser um avivamento que pode chegar por toda a Ásia. Quando nós entendemos isso, nós vamos parar de, ai, é o cheiro da roupa, isso. E você vai entender que se trata de coisas espirituais, você vai pegar as suas armas espirituais e vai lutar com ela, porque são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Olha, irmão, se fosse para a gente resolver tudo à base de ferro e fogo, Deus tinha dado espadas para a gente. Não essa aqui, porque essa aqui ela cura, restaura. Deus tinha dado umas espadas poderosas, igual do samurai, para a gente sair degolando todo mundo que a gente não gosta. A minha vida é baseada em Cristo. O que eu vejo Cristo fazer, eu faço. Discípulos. Não vai prender Jesus, não. Tchá! Corta a orelha do soldado. Pedro, de onde você tirou essa faca aqui? Com faca você fere, você vai ser ferido com faca, Pedro. Para. Pegou a orelha e colou. Esse é o Evangelho. Essa espada, ela cura. Essa espada, ela gera amor. Amém? Não esquenta não, que hoje foi dia que Deus escolheu para você estar aqui, tá? Domingo de Páscoa, né? Não vai, seu chocolate não vai ficar mais amargo, tá? Vai ser um chocolate saboroso, que você vai comer pensando, uau, o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro Pascual, a qual nós celebramos. Então, na mesma noite foi juízo, na mesma noite foi libertação. Somos nós, eu e você quem escolhe. Somos nós quem escolhemos. A diferença foi quem creu na palavra do Senhor e no sangue do Cordeiro. Quando o Apocalipse fala que os que venceram pelo sangue e pela palavra, é uma tipificação disso também. Poxa, eles creram no sacrifício de Cristo, do Cordeiro, e creram na palavra. Os israelitas tiveram a libertação e foram libertos do anjo da morte, libertos do Egito, porque creram na palavra de Moisés e creram no sacrifício do sangue. Imagina você estar lá, passando o exército, imagina você estar hoje numa guerra lá, e Deus fala para você, não vai entrar nenhum soldado russo aí, só passa um sangue aqui no umbral da porta. Você vai falar, isso é coisa da minha cabeça. Só resta crer e ver. Uma vez eu vi uma história de um homem que orou a Deus. É história, tá? É ilustração. Ele estava fugindo de 2 perseguidores, 2 bandidos estavam querendo assaltá-lo e matá-lo. E ele orou a Deus. Nessas horas, as pessoas oram a Deus. Igual a gravação de avião, tá? Diz que muitas pessoas que de repente se dizem ateus, quando está o avião caído, o que mais se ouve é, pelo amor de Deus. Por favor, Deus. Né?
Mas tem outras maneiras, outros momentos mais propícios para a gente crer em Deus, para a gente celebrar. Não precisa ser nos momentos finais. Mas esse jovem aí lembrou nesse momento de perseguição. Ele falou: Deus, se o Senhor existe, se revela, me livra de todo mal que eu vou te seguir. Aí estava lá no meio da mata. Aí Deus falou: vem cá e encosta aqui debaixo dessa moita aqui e fica aqui. Ele falou: possível que isso aqui vai me proteger. Aí os ladrões passaram e viram uma teia de aranha. Ele falou: não, ele por aqui não entrou, senão se ele tivesse entrado aqui, tinha estragado a teia de aranha. Ele não entrou por aqui. A aranha desceu depois, tá? Para fazer a teia. É a aranha santa de Israel, que foi lá. Mas ele falou: não pode ter entrado aqui. Essa é a lógica. Mas se eu só aceitar Cristo, eu já tenho a vida eterna? Mas se eu pedir para Ele perdoar meus pecados? Quem lembra dos seus pecados é você. Quem lembra dos seus pecados é o diabo. Mas ele, a Bíblia fala, que joga no mar de esquecimento. Dele não me lembro mais. Escolha viver, irmãos. Escolha viver feliz. Se Deus joga o pecado fora, para que você vai ficar lembrando? Parece que é para sentir bem, né? Porque irmãos, eu era ruim, eu fiz isso. Tá, coloca na mão de Deus, Ele rasga. Parece que você tem prazer, né, em ficar endividado. Eu devia tanto, irmão, meu nome estava sujo, estava isso. Esquece, foi pago na cruz. Serve para testemunhar de tempos em tempos, não todo dia ficar se lamuriando, sendo um coitadinho. A diferença é que esse cordeiro que João viu é o que tira o pecado do mundo. Ele precisa entrar nas nossas vidas e famílias. Como eu falei, a Páscoa marca um novo ciclo, um novo início na vida de Israel. O cordeiro pascual, Cristo, deve marcar um novo tempo na vida de um cristão. Vida e morte. Essa é a separação. Jesus nos chamou para nos dar vida e vida em abundância. Tem muitas pessoas que eu vejo que o problema não é dinheiro. O problema não é com quem está casado. O problema não é onde está trabalha. O problema está aqui dentro. Se ela não olhar para o espelho e aprender a se amar, se ela não olhar para o espelho e aprender a se perdoar, se ela não aprender a amar a Deus e perdoar as pessoas, não é o ambiente que vai fazer diferença. Não é a quantidade de dinheiro. Tem pessoas que não têm mais porque não sabem administrar. Tem pessoas que você fala: coitado, está passando dificuldade. Você fala: não, o dinheiro não vai resolver. Talvez piore mais, vai aumentar mais o buraco. Porque o problema não é dinheiro, é administração. E se tem uma coisa que nós vamos prestar conta para Deus, é isso, sabia? Várias passagens falam, porque nós somos mordomos. Isso vai refletir na eternidade, naquilo que nós vamos receber de Deus. Tá? Então, Deus precisa entrar e marcar. Pastor, mas já conheço Deus, mas como está a sua vida? Tem vida aqui, tem vida aqui, tem vida ali, ou tem um canto negro onde tem mortes, onde não tem paz? Para eles, foi para um povo. Para nós, é para todo mundo. A salvação, como eu falei, da nossa família é responsabilidade nossa, minha e tua, e exige uma confiança na palavra de Deus. Não espere vir um anjo e falar para o seu filho: filho, Jesus te ama. Não, é você esse anjo. É você que vai falar: filho, tenha temor a Deus. Não se engane, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho. Precisa ser instruído, precisa ser ensinado, precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado. Disciplinar não é você açoitar. Disciplinar é você estabelecer limites e saber onde ele pode ir. Sabe por que muitos pais têm dificuldades hoje? Porque tudo faz vista grossa. Acontece um negocinho assim, estava explicando ontem, não sei para quem. Passa 1 milímetro para fora do limite, a gente fala: deixa, eu vou ficar falando só por causa disso. Sabe, criança não é boba. Criança só vai ganhando espaço, gente. Pensa num povo que explorador, que sabe conquistar, avançar, são crianças. Criança, se deixar, coloca conflito, não é em guerras entre países, não, coloca conflitos entre nações aqui, entre pai e mãe. E a gente vai deixando. Por quê? Porque dá trabalho educar. É mais fácil interter, não tem nada contra, tá, se você dá, mas é mais fácil você deixar a tua filha. Pelo menos está aprendendo inglês, irmãos. Mas não ora. É mais fácil você ensinar princípios do céu,
princípios divinos, que vai fazer toda a diferença do que a gente pegar e ficar fazendo vista grossa. Aí quando você vai ver, seu filho já alcançou aqui. Pastor, mas ele não me obedece. É lógico, você deu tudo isso para ele. Ele vai para lá e vai. Isso não é liberdade, isso é falta de disciplina. Isso não é andar com ele com uma coleira, não é isso que Cristo ensina, amém? Mas isso é falta de disciplina, é responsabilidade dos pais. Você quer, a gente monta um albergue em casa, não tem problema, vem cá, faz igual Samuel, deixa lá, a gente vai, só que deixa a gente tratar, né? Deixa a gente tratar, não é assim, eles convivem com vocês, nós o amamos, mas eles se inspiram em vocês. Se olham a gente, sim, mas eles convivem mais com vocês. Então, naquela noite, nenhum pai deixou para fora o seu filho. Todos foram avisados e creram. Nós somos avisados acerca das coisas futuras. Apocalipse é o livro que conta as coisas que Deus fala para João. João, escreve as coisas que você vê, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É um livro que fala da realidade e falava de um futuro, onde nesse futuro está incluído um fim. Como nós cantamos, Alfa e Ômega, Jesus é o início e o fim. Então, nós precisamos entender, nós precisamos ter a convicção que os nossos filhos estão protegidos e guardados por esse sangue do Cordeiro. Talvez a gente faz pouco caso, porque talvez a gente nem esteja um pé lá, outro pé cá. Quando Jesus fala que vai vomitar o morno, porque o morno tem um pé lá e um pé cá. Aí você é crente? Não, eu estou indo só na igreja de vez em quando. Mas, irmão, você mente? Não, eu sou um pouquinho. Aí daqui a pouco, eu tenho temor a Deus, eu sou isso, eu nasci, meus pais eram isso e aquilo. A gente não pode ser meio termo. Ou é quente, ou é frio. Choca quando Jesus fala, quem dera fosse frio ou quem dera fosse quente. Por quê? Porque não desfruta nem aqui, não desfruta nem ali, irmãos. A gente precisa decidir. Tem pessoas que não vivem nessa nação, já falei algumas vezes, porque não sabe se vai embora ou se fica. Não é pecado você ir para o Brasil, não é pecado você ficar aqui, pecado você sair fora da vontade de Deus. Aprenda a decidir e criar raízes. Você precisa criar raiz em algum lugar, para você poder gerar frutos e desfrutar desses frutos. Ah, não, mas não junta dinheiro, mas também não quer ficar aqui. Não passeia, não vai embora, mas também não passeia aqui. A gente precisa decidir para desfrutar, não dá para ficar em cima desse meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Eu não estou falando para você gastar todo o seu dinheiro, não estou falando para você investir, eu estou falando para você viver onde Deus escolheu. Você pode viver bem aqui para voltar para o Brasil, ou você pode viver mal aqui e nem viver no Brasil, porque você não está desestruturado. E não é esse o problema é esse meio termo. Quem dera fosse frio, quem dera fosse quente. Porque o morno você não se distingue, ele pode estar meio frio ou meio quente. E nós precisamos resolver isso. Isso se resolve através de compromisso, através de posicionamento. Amém? Nós precisamos entrar por essa porta. Eu não sei se você percebe, mas em Êxodo fala que era sobre os umbrais da porta, sobre aquilo que representa a entrada. Essa entrada, onde Cristo fala que Ele é a porta, essa entrada precisa existir nas nossas vidas. A entrada por onde Cristo é a porta e nós entramos por ela. É isso que traz vida, é isso que faz com que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Apocalipse 3 vai falar assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Sangue purifica, o sangue limpa. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Outro ponto se pode ser apagado, salvação perde ou não se perde? Salvação é eterna, mas dependendo do meu posicionamento aqui. Por que fala a palavra de Deus, os que perseverarem até o fim serão salvos? Não apagarei. E o que faz para não ser apagado? Não se contaminando, se purificando em Deus. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos.
Filipenses também, Paulo vai falar acerca do livro da vida. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Lucas, quando os discípulos estavam lá, uau, estamos expulsando demônios, as coisas acontecem. Jesus falou, vem cá. Não vos alegrei porque os espíritos sujeitam, alegrais antes, porque o seu nome está escrito nos céus. Nós devemos se alegrar pelo aquilo que Deus faz em nós, através de nós, sim, mas nós devemos se alegrar mais porque o meu nome e o teu nome tem que estar gravado lá nos céus. Pastor, no céu tem biblioteca? Tem. O salmista fala que Deus tem um livro lá com o meu nome e teu nome, mas isso é outra história, com todos os nossos dias contados. Apocalipse vai falar de novo, 21, nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Apocalipse 20, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Por isso que vai ser eternidade, irmãos. Imagina tratar um por um, um por um, sentar aqui, vamos fazer segundo o que vocês fizeram. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pergunto, você quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Amém? Ih, esse amém está fraco. Gente, é muito melhor ter o nome no livro da vida do que não ter o livro no SPC. Não tem comparação. Então, Deus proveu para Abraão, Deus proveu para Israel, e Deus hoje prove para mim e para você. Não é a vida do Cordeiro que salva, mas é a morte dele, o sangue dele. Presta atenção nisso. Muitas pessoas gostam dos ensinamentos de Jesus, né? Você vê todo mundo, você faz qualquer curso caro, não, se quiser fazer, faça. Vai ver onde os princípios estão. Princípios da Bíblia. Que está aqui, tem Bíblia de graça, tem Bíblia que você paga, só esse preço que você vai pagar para ter princípios que fazem a diferença na sua vida. Mas muitas pessoas usam e dá o nome que quiser, pode dar o nome que quiser, mas os princípios são de Deus. E muitas pessoas gostam. Uau, Jesus foi um cara exemplar, que legal os ensinamentos de Cristo, mas não é isso que salva. O que salva é a morte do Cordeiro. O que salva é o sacrifício do Cordeiro. O que salva é o sangue do Cordeiro. Muito mais que conhecimento, é o crer e aceitar o sacrifício do Cordeiro. O ladrão na cruz aceitou esse sacrifício. Literalmente, né? Literalmente estava ali, o Cordeiro sendo sacrificado, ele desfrutou disso. Muito mais do que o conhecimento, muito mais. Eu não estou falando que isso é proibido. Quem me conhece sabe que eu motivo você a estudar, estuda. Você quer fazer uma faculdade, faça. Nunca há tempo para não fazer. Nunca é tarde demais. Faça, estude, mas não se baseie nisso. A minha vida está alicerçada, não no que eu conheço, a minha vida está alicerçada em Deus, em Cristo. Então, hoje, como eu falei, a cruz está vazia, o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou, Ele vive como nós cantamos. Então, que nós possamos entender e desfrutar disso. Quando nós celebramos a ceia, Jesus fala, e Lucas escreveu, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. É uma festa eterna, um mandamento perpétuo, colocado por Deus ali para os hebreus, para os israelitas, e Jesus também falou, fazei isso em memória de mim. Quando nós estamos celebrando a ceia, não é todo dia, porque senão se torna algo banal. Um dia no mês, mas não tem problema nenhum, ser 2 vezes no mês, mas nós quando fazemos isso, é para relembrar a nova aliança. Aliança que gera vida e vida eterna. É para relembrar a passagem da vida, da morte eterna, para a vida eterna. É para relembrar que a morte do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, nos proporciona vida. É para lembrar do sangue derramado naquela cruz. Deus nos amou
sendo eu e você ainda pecadores. Amém? Então, que nós possamos entender que a Páscoa representa vida e morte, representa um novo começo. Se você está aqui hoje, não perca a oportunidade de permitir Deus entrar na sua vida. Pastor, mas ele já está onde eu já fiz oração, mas ele entrou em toda a sua vida. Era todo o cordeiro que tinha que ser comido. Não podia deixar nada para outro dia. Como eu falei, não pegue só a parte que interesse. Pegue tudo. Por mais indigesto que possa parecer, isso gera vida. Isso gera vida. Não tem coisa mais alegre, mais proveitosa do que você desfrutar dessa vida em Deus. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. A gente vai estar orando. Domingo de Páscoa, onde nós celebramos a morte, mas principalmente a ressurreição do Cordeiro. O Cordeiro que foi o sacrifício perfeito. O Cordeiro que tem o poder de ser suficiente para todo mundo. O Cordeiro que tem o poder suficiente para ser único, não precisa mais. Não precisa mais hoje ninguém matar um cordeiro, comer dele e passar o sangue dele sobre a sua porta. Não precisamos mais disso. Cristo já veio e já fez tudo isso. O que nós entendemos com isso é que todo um preço que precisava ser pago foi pago pelo Cordeiro. Através de Cristo nós temos privilégios na vida por vir e nessa vida. Através do sacrifício do Cordeiro nós temos o perdão dos nossos pecados. Através do sacrifício do Cordeiro nós temos direito a uma vida e uma vida eterna e uma vida abundante nessa terra. Através do sacrifício do Cordeiro nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Através do sacrifício do Cordeiro nos foi dado ser restaurado o nosso relacionamento com Deus. Porque é isso que faz, é isso que representa o sangue do Cordeiro, representa a vida, representa a vida. A Páscoa é morte para quem não crê, mas se nós estamos aqui nesse dia porque nós temos crido, talvez em proporções diferentes, mas nós cremos. E o que Deus mais quer e o que um pastor mais deseja é que você viva essa plenitude, a plenitude daquele Cordeiro que foi sacrificado e foi conquistado para mim, para você. Venhamos desfrutar disso, e como nós desfrutamos quando nós partilhamos do pão, que é o corpo, partilhamos do sangue, quando nós comemos e bebemos da carne desse Cordeiro, isso gera vida. Se não tem gerado vida em você, alguma coisa estranha tem, porque isso foi para ser gerado vida em você, na sua casa. E hoje é um grande dia para que a gente possa se posicionar, se alinhar e falar: Deus, eu quero estar debaixo desse umbral. Eu quero estar debaixo desse umbral com o sangue do Cordeiro que foi falado. Senhor, hoje eu quero estar debaixo dessa proteção. Senhor, hoje eu quero sabedoria para colocar a minha família debaixo dessa proteção. Senhor, hoje eu quero sabedoria para colocar os meus filhos debaixo dessa proteção. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Amém. A gente vai estar orando. Hoje é Santa Ceia. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas você quer receber uma oração, porque talvez você percebeu que falta uma veste, como a gente leu no começo, ser lavada no sangue do Cordeiro. Deus me ajuda. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, para julgar ninguém. Quem sou eu? Nós estamos aqui para restaurar, porque a Páscoa é isso, o Evangelho é isso, o Evangelho é inclusão. Nós estamos aqui para te incluir debaixo dessa porta, debaixo da cobertura desse sangue.
Se você quer e deseja receber essa oração, levante a sua mão onde você está. Eu vou pedir para que algum líder vá até você e ore. Amém? Eu peço para que os líderes de célula vão onde tem uma mão levantada, tem uma aqui, uma ali, no fundo, e vai e ore com ele. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor e entenda a verdadeira Páscoa que é Cristo. Não é pelo teu sacrifício, não é pelo teu esforço, não é pelas nossas boas obras que conseguimos a salvação, o perdão, não. É pelo sacrifício do Cordeiro. É Ele quem gera a vida. É pelo sacrifício de Cristo que nós temos a vida eterna. É pelo sacrifício de Cristo que nós temos a paz em Deus. Pai, eu te agradeço por cada uma dessas mãos levantadas, papai. E eu peço a tua bênção, o teu favor, Deus. Vem, Senhor, e ajuda-nos, Deus, a lavar as nossas vestes, Senhor, no sangue do Cordeiro nesse dia. Ajuda-nos a colocar debaixo, Senhor, do teu sangue, papai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, papai. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos a entender, a assimilar o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Celebramos a Páscoa. Como eu falei, vida e morte. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você nos visita. Eu não sei se você já tem vindo há algum tempo. Mas se você hoje tem o desejo de pedir para que esse Cordeiro que ressuscitou possa nascer na sua vida, dentro do teu coração, possa ser introduzido na sua vida, como nós cantamos, ele é o início. Hoje o início de grandes coisas podem acontecer com Cristo entrando na sua vida, com você pedindo para recebê-lo como Senhor e Salvador. Se tem alguém que nesse dia deseja receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, desejando Cristo entrando no seu coração, ou você se afastou, se desviou e você sente, Deus não está, mas você sente que está distante do Senhor. Hoje é um dia lindo para que isso possa acontecer. Eu queria orar com você. Tem alguém? Se tiver alguém, ergue a sua mão para que a gente possa orar com você. Amém? Se tiver alguém, não perca essa oportunidade. É o início. Como foi o início para Israel. Quando Cristo nasce em nossos corações, é um novo início. Se tem alguém, não perca essa oportunidade. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, papai. Pedimos, papai, o teu amor, a tua bondade, o teu perdão sendo derramado sobre nós, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Que verdadeiramente o Senhor seja tudo para cada um de nós. Que verdadeiramente o Senhor seja suficiente nas nossas vidas, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos.